denunciados por crime doloso contra a vida, eu acho, gente, que nós não podemos sair igual a chamada CPI do fim do mundo. Então eles parecem que querem o fim do mundo, quer pegar todo mundo que até passou perto. Desconheço o oficial da Polícia Militar que chegou no local da ocorrência, ou o sargento que prendeu por prevaricação aquele na situação. Até porque o calor da ocorrência não nos permite. Até porque o princípio, deputado Valonte, que rege a sociedade, rege a todos nós, chamado princípio da boa-fé. Esse princípio, ele rege, porque o dia que acabar com esse princípio, nós não temos segurança em lugar nenhum. Você não pode confiar em mim em absolutamente nada. Tudo que eu for tratar com você, você vai ficar com desconfiança. Então, a guarnição chega no local, eles não vão acreditar a primeira vez que são militares? É óbvio que vai. Isso é natural, o princípio da boa-fé. Se a gente quebrar esse princípio, vai ruir toda a sociedade, toda a relação social. Apenas, finalizando, eu vou elaborar o requerimento e depois submeter a apreciação de Vossa Excelência. Aprovado. Eu só gostaria de deixar bem claro, até pelo fato de a gente estar transmitindo, que não fique dúvida nenhuma de que todo o episódio lá foi uma farsa. Inclusive foram recolhidas 12 cápsulas de 32, que teriam sido da troca de tiro. Foi feito nas mãos do Jefferson, do Jefinho, exame residográfico, não foi encontrado prova nenhuma. Do seu tio, Renilson, irmão de um cabo, policial militar, também foi feito o exame residográfico. Foi encontrado pólvora na palma da mão, mostrando claramente que foi plantada ali, porque não foi encontrada no braço, nem aqui, que seria normal. O tiro, ao ser dado, não é até ao fazer a montagem, fizeram errado. A pólvora, a tendência seria que ela viesse nessa posição, nessa aqui. Então foi encontrado aqui só na palma da mão. Então isso é evidente, né? Agora eu gostaria de fazer duas perguntas ao coronel. A primeira: consta no Regis, lá ao final, que o Pietro e os Zuccherati seriam testemunha da resistência. Eles dizem que são testemunhas de apresentação e que, no caso dos Zuccherati, até aquela questão de não saber. Então eu pergunto, como, dentro da doutrina militar, no auto de resistência, é encarada essas duas figuras? E se o Regis tem algum erro que precisaria ser corrigido para resolver essa questão? Tá? Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda: se estão levantando a questão, nós sabemos que existem outras investigações dos policiais, né? Poderia o tenente-coronel ser ouvido a respeito, apesar dele ter negado no estado de Minas, que teria dado ordem, porque o Santana diz, o tenente, de que foi porta-voz por ordem do coronel. Ele fala isso na reportagem. E o Lemos, que recebeu a ordem, já que o sargento Rodrigues diz que mesmo a sugestão é ordem. Então eu gostaria de perguntar essas duas questões a respeito da testemunha da resistência e a respeito da questão da situação do coronel, se ele poderia ser ouvido. Eu acho que até com o bom nome da polícia, de ofício, o senhor instaurar para ouvir se ele confirma essa questão. Com relação ao fato do soldado Zuccherati ter entrado como testemunha do BO, não tem nenhuma irregularidade, testemunha de apresentação. Agora, eu entendo que nesse BO era desnecessário uma testemunha de apresentação, já que a gente não tinha preso em flagrante. Testemunha de apresentação é para preso em flagrante, né? É o que as nossas normas dizem a respeito. Ele poderia ser testemunha dos fatos, sim, do BO, ao lado como testemunha dos fatos que aconteceram, falando daquilo que ele tivesse visto ou ouvido, daquilo que ele tinha competência de falar, não vejo problema nenhum. Ele ser testemunha no BO. Agora, neste REDS, a gente tem dois documentos aqui implícitos, né? A gente tem o próprio o REDS, ou o BO, como a gente chamava anteriormente, e um auto de resistência. É um outro documento que foi inserido aqui. Com relação ao auto de resistência, eu entendo que em momento nenhum, nem ele, nem o Vieto,
que alegam que não presenciaram os fatos, deveriam ter sido incluídos aqui. E eu acho que ele... São dois documentos distintos do ponto de vista legal. Sim. Eu acho que ele deveria ter falado isso. Ele deveria ter alegado veementemente isso, que não viu nada do que está constando aqui. Né? Eu acho que ele deveria ter se insurgido com relação a essa questão. Então, se ele foi inserido aqui sem autorização dele, é uma irregularidade na redação. E a gente sabe que existem vários aqui. Né? O documento ele não retrata a verdade, não foi feito. O usual é que quando você... Por exemplo, o que é a diferença entre relator e digitador? Como que... E ao mesmo tempo são dois documentos. Quer dizer, então o REDS poderia ter sido elaborado sem esse segundo auto de resistência. Essa que é a questão. Na versão apresentada por eles, não. Eles teriam que fazer o auto de resistência, mas teriam que apresentar testemunha da resistência. Da resistência ocular. Eu entendo que sim. Com relação à correção do documento, agora eu acho que essa fase já foi superada. Digitador. Digitador é aquela pessoa que, através da senha dela, ela abre o sistema para que uma outra pessoa discorra a respeito dos fatos que serão constados ali no REDS. Eu entendo que um sargento, ele jamais poderia ser digitador de um soldado. Isso fere, assim, inverte muito a nossa hierarquia, uma coisa que me causa uma certa estranheza. Porque o sargento é superior. Ele poderia, sim, ter recomendado ao soldado que abrisse o sistema e ouvido as diversas versões que fossem apresentadas e relatado essas versões no histórico. Eu acho que é o tecnicamente correto e é o que a hierarquia policial militar determina. Ele é superior, ele não vai ficar digitando documento para o subordinado. Né? Então, entendo que essa questão do digitador e do relator, consta o Jason envolvido nos fatos como relator, eu acho que é uma falha grave. Com relação à audição do comandante do padrão Rotan, nós podemos sim ouvi-lo sem nenhuma ressalva. Agora, eu gostaria de ressaltar que a ordem que ele deu para o sargento redigir o BO é legal. A ordem que ele deu para que o tenente se manifestasse na imprensa não tem ilegalidade nenhuma. Foi o tenente que teve lá no primeiro momento. Agora, se ele tiver recomendado que falasse o que não aconteceu ou registrasse o que fato inverídico, aí sim, aí ele teria cometido então uma irregularidade. Isso, em momento nenhum, nos autos aflora. Mas ele no estado de Minas, ele diz assim, mas nego que tenha dado ordem no sentido de quem preencheria o boletim de ocorrência, bem como que o Santana seria o porta-voz. Ele negou, tá? Mesmo podendo ser legal, ele é dado a uma contradição.